Bom, olá para você que segue o Guias e Trilhas nas redes sociais, muito boa tarde. Hoje, como já é a semana focada sobre o turismo, a gente tem alguém aqui da área e vai contar um pouco sobre como que é o turismo, como que está sendo o mercado de trabalho, como que está sendo a situação para os guias de turismo nessa época de pandemia. Kate, muito boa tarde para você e seja bem-vindo. Tarde. Bom, Olá, gente. para quem não sabe, a Kate Pena, ela já está há 6 anos trabalhando como guia, tem uma experiência bacana, sabe do que está acontecendo na atualidade sobre a profissão e está vendo aí reflexões também de como os guias estão sofrendo com essa situação toda, né, Kate? Sim, na verdade, por ser guia nacional com a América do Sul, a gente tem um panorama um pouco maior, não só regional sobre Rio de Janeiro, mas nacional também, né? Internacional, na verdade, né? Agora conta pra gente, primeiramente, como que se faz para uma pessoa trabalhar nessa área como guia de turismo? Porque para muitas pessoas, ter só a faculdade de turismo já daria aí a possibilidade da pessoa trabalhar na área, né? O que não é exatamente bem assim. Na verdade não, galera. Então, assim, existem cursos técnicos, e esses cursos técnicos te dão a graduação. Dentro da graduação de guia, você pode fazer no regional, que é receber somente na sua cidade, o nacional, nacional com a América do Sul ou internacional. Então, por exemplo, eu sou guia nacional com a América do Sul, eu rodo toda a América do Sul e quando chego nas cidades, eu contrato um guia local, tá? Isso funciona como regra em qualquer país. Esse curso, ele tem uma média de duração de 9 a 1 ano, tá? Existem cursos públicos, por exemplo, o que eu realizei no Prado Júnior. Eu fiz o de gestão de turismo, eu fiz tanto o curso de guia, quanto hotelaria, quanto agenciamento. Então, na verdade, eu fiz todo o curso. Mas, para ser guia, você tem que fazer o curso técnico. Muita gente se engana, achando que, de repente, fazendo uma graduação me formei turismólogo. Ok, ótimo, mas o turismólogo ele vai trabalhar mais numa agência do que, de fato, viajar. E, assim, a gente costuma brincar, né? Porque o trabalho de guia, ele é muito vasto e o guia de turismo, ele não para de estudar. Ele continua estudando e foi um dos motivos que eu escolhi ser guia de turismo. Por conta desse movimento, porque tudo vira história e a gente precisa agregar conhecimento ao longo da história, né? Bem, tá aí, importante saber, né? Muita gente não sabe sobre esse assunto e você esclareceu bem aí, é através de um curso técnico e tem várias vertentes, né? Como você comentou, pode ser para hotelaria, pode ser para guia de modo geral, ou seja, é bem diversa a área, né? Agora, esse trabalho de vocês, ele não é exatamente de uma carteira, como uma carteira assinada, né? Como que, Não, nunca foi. como que funciona esse processo para vocês poderem receber, por exemplo, um salário? Conta para a gente como que funciona. Existe, no caso, guias que trabalham para uma empresa só e só prestam serviço para aquela empresa, mas hoje em dia isso é muito raro. Isso é muito raro porque já antes de tudo o que aconteceu, a gente não tinha uma demanda para você trabalhar só para uma empresa e, eu trabalho para tal empresa e trabalho só nela. Não, porque quando você faz dessa maneira, quando você trabalha para uma só, nem sempre você trabalha 2 ou mais que 2 dias durante uma semana. Né? E o guia, ele, na verdade, hoje em dia, as empresas solicitam que ele seja um MEI, que é microempreendedor individual, e aí, através do seu CNPJ como MEI, você consegue prestar serviços para empresas como o Sesc, por exemplo, empresas maiores. Mas o guia, ele não trabalha para uma empresa só. Geralmente, o guia vai para a empresa de acordo com a demanda do evento ou com o período de feriados também, para aquela Bem, região. bom, aí está um assunto importante que você comentou. A gente está numa época que está revolucionando todas as profissões, né? Como que está sendo essa situação para quem trabalha nessa área como guia? Gente, assim, lembrando que a gente está no Rio de Janeiro, e essa informação que eu vou falar é do estado do Rio e as medidas que estão sendo tomadas em relação ao Rio de Janeiro. Porque nós temos diversos guias, até por conta de rede social, que acessam o meu Instagram e falam tal, e não sabem do que está acontecendo aqui. Gente, só para deixar claro, o turismo está sendo afetado mundialmente. Não é uma coisa que está acontecendo com o Brasil ou com um estado especificamente. É claro que existem estados que a situação está bem pior, né? Mas, na verdade, o que acontece? No geral, a alta temporada ela acaba após o carnaval. Então a gente já se programa para depois do carnaval trabalhar muito até o carnaval e depois do carnaval saber que já estamos na baixa. O que mudou? Após o carnaval ou entre o carnaval, iniciou a Covid, né?
E aí, com isso, a intenção era, faça o seu dinheiro e guarde, porque é como formiga, você vai ralar pra caramba, guardar o seu dinheiro para ter na baixa temporada. E o que mudou com isso? Primeiro, em relação ao Rio de Janeiro, tá? Inicialmente, o governo ele liberou empréstimos para quem é MEI, com um limite de até R$ 23 mil por CNPJ ou CPF, tá? E aí foi solicitado, só que como o Covid ele restringiu a quantidade de trabalhadores dentro da área, só tinha uma pessoa para analisar. Então, por exemplo, eu fiz a solicitação, sei lá, segunda. Demorou uns 10 dias para eu ter uma resposta para dizer se sim ou não. Tá? Inicialmente, o governo liberou a possibilidade de um empréstimo com juros muito baixos. No segundo momento, eles disseram que não existia mais dinheiro em caixa para autorizar nenhum empréstimo. Isso acontecendo em relação ao estado do Rio de Janeiro. No segundo momento, não somente guias, mas agências de viagens, transporte, hotelaria, fecharam. Tanto que, inclusive, o Copacabana Palace fechou as portas, né? E é um mínimo, gente, porque, na verdade, não faz sentido você ter gasto de uma coisa que você não tem como manter. Porque o gasto para manter qualquer local como esse é muito caro, né? O que foi feito em relação às agências de viagem? Pontos turísticos como Cristo Redentor, Pão de Açúcar, que geralmente eles têm uma demanda muito grande de agências, eles entraram em contato com as agências para que a agência verificasse com eles a melhor forma de pagar, né? Porque o que aconteceu, tanto para mim quanto diversos guias, que a gente já está há um bom tempo no mercado, acabou o carnaval, nós trabalhamos até o carnaval, mais ou menos 2 semanas depois do carnaval, e depois não teve mais trabalho, porque a gente já estava dentro de casa. Muitas empresas até hoje não pagaram muitos colegas. Por quê? Porque eles não receberam. Então, assim, muitas agências entenderam que quem vai sobreviver é quem tem dinheiro na mão, e com isso não pagaram os guias. Isso está acontecendo a nível nacional. Não sei dizer lá fora, né? Porque eu não tenho, nesse momento, nenhum contrato internacional. Mas tem muita gente, muito guia, que não recebeu até agora nada. E um outro movimento que está acontecendo, tanto da Associação de Guias de Petrópolis, quanto da Liguia, que é aqui do Rio de Janeiro. Existe o seguinte, gente, existe a Associação de Guias de Petrópolis, que é uma coisa, que é Regional Petrópolis, e existe como se fosse uma associação de guias aqui no Rio de Janeiro, que se chama Liguia. Eles existem há 2 anos e eles se mobilizaram exatamente para solicitar junto do governo um valor fixo para os guias durante a Covid. Esse valor ele corresponde a um salário mínimo e a intenção é que os guias de turismo recebam esse salário até um mês após acabar a quarentena, por assim dizer. Você até comentou numa conversa que a gente teve de colegas que estão literalmente na rua, sem abrigo, sem alimento, né? Ou seja, é desesperador. E essa PL e essa MP, elas são essenciais para que os guias possam, de fato, se sustentar, né? Porque é esse o problema. Pelo menos se manter durante esse período, né? Porque, pensa, o governo até liberou um auxílio, que seria para MEI, e, sinceramente, até agora, todos os guias que são MEIs que eu conheço, ninguém recebeu. Então, assim, a gente espera que isso volte a funcionar, que o turismo volte. A gente sabe que não vai ser uma coisa de um boom de, nossa, vai voltar como se fosse ontem. Não vai. As pessoas estão dentro de casa, as pessoas estão com medo. E entre a prioridade de comer e viajar, é óbvio que as pessoas vão comer, por mais que já tenham viagens pagas. Entendeu? Como você comentou, né, Kate, o trabalho, sim, do guia de turismo, ele é essencial não só para a economia da cidade ou do país, mas também cultural, mas também para a educação. É assim que a gente deve levar essa profissão. E eu agradeço muito a sua participação aqui com a gente, por ter contado um pouco sobre a vivência sua, como que funciona, e também desejo boa sorte para que logo, logo a gente possa passar por isso tudo e essa situação dos guias possa mudar e aí vocês possam estar viajando novamente aí para auxiliar a gente em conhecer tantos lugares bacanas. Eu que agradeço pela oportunidade de participar e poder levar um pouco da realidade que está acontecendo com guias, não somente na nossa cidade, mas em território nacional, pelo menos, né? Então, assim, galera, se puder votar pela pele do guias, auxílio emergencial,
ajuda emergencial ou jogar na internet Liguia. Hashtag Liguia, vocês encontram todos os vídeos para acompanhar sobre o informativo da PL em relação ao guia que é do Rio de Janeiro. Isso está acontecendo também com os guias que são de Petrópolis. A Associação de Guias tem um MP, de Petrópolis tem um MP, e no Rio de Janeiro nós temos uma PL. Então, para ter mais informações, você joga a hashtag ou dá um Google com Liguia, que você encontra uma página no Facebook para acompanhar todos os vídeos que estão acontecendo entre as associações de guias, junto dos políticos responsáveis. Tá bom? Beleza. Kate, muito obrigado mais uma vez. E para você que estava aqui acompanhando a gente pelo Guias e Trilhas, um abraço e a gente espera que a gente possa se encontrar em breve. Tchau, pessoal.